Fala, time! Bom ou não? Hoje eu venho trazer um assunto muito interessante em continuação aqui sobre o assunto Microsoft Well Architected Framework, tá? O Ozanam trouxe a primeira parte sobre segurança e eu não venho trazer a segunda parte, pelo contrário, eu venho adicionar um novo pilar sobre Microsoft Well Architected, que é relacionado ao custo. E por que que o custo é importante? Seja você desenvolvedor, Product Manager, equipe de negócio, não importa. O custo no ambiente de cloud, sim, é muito importante. Ficou curioso? Achou interessante? Então bora pro vídeo. Bom, hoje nós vamos falar sobre custo, né? E geralmente é um assunto que nós, como desenvolvedores, eu falo por mim mesmo, há muito tempo não me preocupava completamente, porque eu deveria olhar para o dado custo dentro do meu ambiente de cloud. Isso não seria minha responsabilidade, afinal de contas, existiam outras pessoas para tomar conta desse ambiente. Só que na verdade não. Para todo o processo que a gente desenvolve hoje, quando a gente desenvolve um sistema, em algum momento a gente acaba falando de custo. Esse custo ele pode ser relacionado a um custo monetário, que é o que nós vamos falar hoje, mas ele também pode estar relacionado a um custo de recurso. O que eu quero dizer? Se você pesquisar qualquer coisa sobre desenvolvimento, algoritmo, estrutura de dados, você vai ver falando sobre o Big O, né? Que é uma notação que é utilizada para determinar a complexidade de algum algoritmo, de como aquela solução que você implementou, se ela é ou não mais performática, tá? E aí, é um custo que a gente leva em consideração por causa da limitação de recurso que nós temos em um computador, num servidor, e por aí vai. Só que hoje, com o ambiente de cloud, acaba que isso ficou um pouco para trás, né? Porque o ambiente de cloud é ilimitado, a gente consegue escalar, tá? Só que, veja bem, o custo monetário também faz a diferença quando você vai desenhar um ambiente de cloud, não somente um ambiente de cloud, a sua solução, ou o que a gente chama de workload, no Well Architected Framework. E o custo é muito importante. Se você não levar em consideração a maneira de lidar com esse custo corretamente, acaba que você não vai ter um ambiente eficiente e sustentável para determinadas necessidades que você tem dentro da sua organização, tá? Então vamos passar aqui, deixa eu abrir a minha aba. Isso. Um dos pilares, né, do Microsoft Well Architected Framework está relacionado à otimização de custo, tá? Você já deve ter ouvido falar que quando você utiliza um recurso de cloud, você paga pelo uso, tá? E o que seria a otimização de custo? Vou dar um exemplo bem simples. Se você tem uma máquina virtual e você não precisa utilizar essa máquina virtual 24 horas por dia, você só precisa, como exemplo, durante as tardes, né, vamos colocar uma continha básica, 4 horas por dia, poxa, você consegue otimizar um custo para essa máquina virtual, se você tem tanta necessidade de uso desse recurso, para que ela somente comece a ser executada a partir de meio-dia, e na hora que chega ali aproximadamente 6 horas da tarde, ela desligue, né? Então, você otimizou o custo daquele recurso, que você só vai pagar, de fato, quando você utilizar esse recurso. É uma forma de pensar, é uma maneira de você potencializar o uso do recurso e pagar, né, custear somente o que foi necessário, porque muitas das vezes a máquina vai ficar ligada à toa, você não está utilizando nenhum processamento dessa máquina durante os momentos anteriores. E é exatamente essa ideia da otimização de custo. E quando se fala de otimização de custo, nós devemos pensar em diversos cenários que, de certa forma, estão totalmente associados com os outros pilares do Microsoft Well Architected Framework, que aí sim cobrindo o nosso ambiente, tá? Mas, por exemplo, quando diz escolha recursos corretos, por que isso é importante? Se você está usando uma máquina virtual para ter um background process, dependendo do caso, dependendo do tipo de aplicação, será mesmo que você precisa que uma máquina virtual utilize um background process para ser trigado, sei lá, de 1 em 1 hora por dia, ou em algum momento do dia? Será que esse recurso faz sentido?
Você poderia usar um outro tipo de recurso baseado em serverless, por exemplo, aí você vai passar por uma camada Platform as a Service, e aí você começa a tirar, otimizar o seu custo. Você vai remover, não preciso que esse background process seja executado por uma máquina virtual que tem um sistema operacional, um servidor de aplicação, né, uma interface de rede, não preciso disso. De repente, se eu usar um Azure Function, já é suficiente, um Time Trigger, né? Time Trigger Function já é suficiente para eu executar o meu trabalho. E você, consequentemente, vai ter uma redução do seu custo, mesmo que sua máquina virtual seja pequena, né? Seja um custo menor para aquela execução. Mas o seu gerenciamento sobre aquele recurso também vai ser melhor, já que você não tem que preocupar com paths, antivírus, um monte de coisa que você deveria preocupar na máquina virtual, você vai delegar isso para o Cloud Provider, né? A segurança, né? A responsabilidade compartilhada que já foi mencionado pelo Ozanam em vídeos anteriores. Então, escolha os recursos corretos, né? Faça o setup de budgets, defina um limite para você utilizar algum tipo de recurso no ambiente de cloud. Então, em se tratando de um workload, se você tem um database, se você tem um web services e esses dois recursos eles são parte de uma solução, sete um budget. Para você setar um budget, você vai ter que entender qual camada de serviço daquele recurso você vai precisar utilizar por causa da demanda que você espera em um determinado momento para a sua aplicação. Então você tem ali, usando a calculadora do Azure, você tem ali o custo para aquele recurso dado a camada de serviço que você selecionou. Então você tem uma estimativa de custo. Se você acrescentar ali uns 20%, pode ser o seu budget. O que significa ser no seu budget? Caso esse recurso, durante o ciclo de vida dele, comece a extrapolar além do que você setou, mais ou menos ali em 70% do uso do budget, você pode ser notificado por um alert, entender como que você está utilizando aquele recurso e, consequentemente, aumentar, escalar e usar o recurso da melhor maneira, da maneira mais eficiente possível. E aí nós vamos falar lá de performance eficiente, mas vejam que isso é importante, tá? Aloque os recursos dinamicamente, otimize os seus workloads, né, para que eles tenham um custo bem estabelecido ali. Monitore constantemente. Monitoramento é algo que é sempre mencionado no Well Architected Framework. Monitoramento é a chave, porque você vai se direcionar não pelo que você acha, você vai se direcionar pelos dados que foram coletados, pelas métricas que foram trazidas a você, seja do recurso, seja de alguma ameaça, e aí você vai tomar alguma ação, tá? Então, monitoramento é algo muito importante. Onde tem isso tudo, Albert? A documentação do Well Architected Framework tem tudo o que eu mencionei aqui, e mais um pouco, né? E ele está falando do design da sua aplicação, que faz sentido, vai falar sobre o seu design de cloud, vai falar sobre como provisionar, como monitorar, otimizar os trade-offs, vai relacionar os recursos da Azure que te possibilitam trabalhar com esses recursos. Então é muito importante você estar ligado na documentação, tá? Se você quer saber mais também sobre a otimização dos custos, existe, tá, um link do Microsoft Learn. No meu caso aqui está em inglês, mas eu vou colocar o link em português na descrição desse vídeo. Inclusive, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, dê um like, compartilhe o Code FC com seus amigos, que vai ser muito bom poder alcançar mais pessoas. Mas eu vou deixar o link, tá, sobre o que diz relacionado ao custo na descrição desse vídeo, tá? Então aqui você repare que tem alguns tópicos, não é um curso muito grande, tá? Então ele te ensina várias técnicas interessantes, tá? Uma delas é como você trabalha com seus recursos, então a maneira como você organiza o seu Cloud Provider, né, o seu Microsoft Azure, vai implicar justamente na forma como você trabalha com os custos. E aí nós vamos falar de diferentes perspectivas, diferentes tipos de arquitetura, até mesmo de governança do seu ambiente de cloud. Mais para frente a gente fala mais sobre governanças, talvez a gente traga um vídeo só sobre governança aqui no canal. Sim, nós vamos trazer, mas eu vou colocar também sobre esse design relacionado ao recurso, que também está na documentação do Well Architected, como, por exemplo, setar, né, o budget, os alertas de budgets que eu mencionei agora há pouco,
quando o meu recurso chega a atingir um determinado limite do meu budget, eu posso enviar um alerta para você tomar uma ação proativa antes que aquele limite seja atingido e meus recursos parem de funcionar. Porque eu preciso entender, principalmente se é a primeira execução desse meu workload no ambiente de cloud, eu preciso entender como ele está sendo utilizado, tá? Então, todas essas informações estão relacionadas no Cost Optimization do Microsoft Well Architected Framework. E só para trazer uma pitadinha aqui, olha só que interessante, isso é meu ambiente de cloud. Eu não tenho utilizado muitos recursos aqui, mas aproximadamente o custo que eu tenho para o meu ambiente de cloud é R$ 94, tá? E aí ele está segmentando aqui embaixo, né, por um Web Service. Eu gasto mais com Web Services, com SQL Database, com Storage, algum Load Balance, Virtual Machine, e a região que eu tenho mais utilização, e aqui é a separação por Resource Groups. Existem outras maneiras de você classificar esses custos? Sim. Existem outras maneiras de você gerar relatórios para esses custos? Sim, e deve, tá? Você pode usar recursos de, por exemplo, organização como Management Groups, Subscription. Já tem um vídeo no canal que eu falei sobre isso na Jornada Cloud. Existem formas de você classificar os seus recursos com tags, e é interessante que se você tem uma organização bem definida de workloads, mas você tem recursos compartilhados, as tags elas podem agrupar os custos desses recursos e te trazer um relatório mais direcionado. Assim como a gente tem que fazer lá a validação das finanças, categorizar os gastos, né, o que a gente recebe, o que a gente paga, enfim. Também a gente deve ter isso em mente no nosso ambiente de cloud. E nas ferramentas do Azure, o Cost Management, você tem tudo disponível, como essa análise de custo aqui, o Cost Analytics, o Budget, e mais um cara que, acrescentando nessa visão, eu gostaria de demonstrar aqui, é o Advisor. E se você observar bem aqui no cantinho, onde está escrito Score by Category, o Advisor, ele menciona exatamente os pilares do Microsoft Well Architected Framework. E nesses pilares, por exemplo, de custo, eu não tenho muita coisa sendo utilizada no meu ambiente de cloud, então eu não vou ter muito range ali para ele me dar um score de custo. Mas eu tenho de reliability, eu tenho de operational excellence, eu tenho de performance. E caso eu tivesse algum item que estivesse fora da curva, em um dos tópicos aqui, eu teria alguma dica do Advisor para me ajudar a melhorar aquele recurso na perspectiva ou no pilar específico do Microsoft Well Architected. Por exemplo, imagina que eu estivesse utilizando uma Virtual Machine todos os dias, dos meses, todos os dias, né, diariamente. Provavelmente o Cost Optimization aqui do Microsoft Advisor ia falar, olha Albert, já que você depende de uma VM, ao invés de você utilizar essa VM, por que você não faz uma reserva dessa VM por um ano, do custo dela, a reserva desse custo por um ano, e aí você vai reduzir, sei lá, X mil reais no valor que você deveria pagar da sua subscription. Então, Cost Optimization, e ele me trazer essa informação como algo que eu poderia utilizar para otimizar o meu recurso. Então, perceba que não só a documentação e a visão lhe é trazida, né, por essa proposta do Well Architected Framework, mas existem ferramentas disponíveis no Azure para te ajudar. Bom, espero que depois desse vídeo você tenha se interessado mais em trabalhar com Cost Optimization, em entender mais sobre essa questão relacionada a custo. A gente vai trazer mais vídeos no canal sobre isso. Isso aqui é apenas uma breve introdução, tá, sobre esse recurso. Então espero que você tenha gostado. Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like, compartilhe e espero vocês no próximo vídeo aqui no Code FC. Tamo junto!